Olá! E vamos continuar a nossa aula sobre atividade física do pilar saúde e bem-estar. Nós já vimos os benefícios da atividade física a nível biológico e agora vamos ver a nível psicológico e também ao nível transcendente. Então, no nosso aspecto psicológico, que corresponde à nossa alma, nós temos que entender que a nossa força psicológica, ela vem da parte física, que quando está mais forte, está malhada, quando você se sente mais bela, quando você se sente mais confiante, você também sente mais força psicológica. Eu não sei se você já ouviu falar sobre as 12 camadas da personalidade. A nossa personalidade, ela evolui em camadas. E hoje eu quero te falar aqui sobre uma camada que está intimamente relacionada com a questão da força de vontade, da motivação, do ânimo para se instalar o hábito da atividade física. A quarta camada é uma camada infantil da personalidade, em que a pessoa ela é totalmente dependente, refém dos seus afetos, das suas emoções. Isso acontece porque essas emoções elas não foram fechadas na infância. Como assim, Gisele? Para fechar as emoções de uma criança, ela precisa de uma família estável, um casamento saudável dos pais, um ambiente adequado para que essa criança ela se desenvolva com segurança emocional. E quando a criança ela não é criada dentro desses parâmetros, ela acaba se tornando uma criança, depois um adolescente, um jovem, um adulto que tem instabilidade emocional. E esse adulto, essa pessoa, ela vai passar a buscar estabilidade emocional na validação das outras pessoas. E assim, ela passa a depender emocionalmente de outras pessoas. E é claro, gente, que isso é muito complicado, porque é impossível você conseguir controlar o comportamento de outra pessoa, é impossível ter a aprovação de todo mundo. Então, essa pessoa, que ela está na quarta camada da personalidade, ela é refém desse mundo emocional. E mesmo com o passar dos anos, mesmo essa pessoa ficando mais velha, ela continua com esse comportamento emocional infantil, imaturo. E essa pessoa que está na quarta camada, muitas vezes ela se orgulha e diz que, eu mereço aquilo que eu gosto de fazer, eu mereço trabalhar no emprego que eu goste, eu mereço fazer aquilo que eu quero, eu mereço sim que todo mundo goste de mim. E quando acontece de alguém não gostar dessa pessoa, essa pessoa sofre, ela vira, aquela coitadinha, porque a pessoa na quarta camada, ela teme demais ser rejeitada. E ela olha o mundo como se ela fosse o centro. E ela vive a vida sob a tensão de ser amada, rejeitada, ser amada, rejeitada. Ela só se motiva, desmotiva, se alegra, sofre com base nisso. Ser amada, ser rejeitada. Por exemplo, uma mulher na quarta camada da personalidade. Se ela foi demitida do trabalho, o que ela vai falar? É porque o chefe, ele pegava no meu pé. Se ela foi reprovada numa matéria da faculdade, é porque o professor encasquetou comigo.
Se um parente não aceitou o convite que ela fez. Ah, isso foi uma desfeita. O chefe elogia ela no trabalho. Pronto, então agora ela ganhou as graças dele. E assim por diante, essa mulher, na quarta camada da personalidade, vai conduzindo os seus dias. Você já vai entender por que eu estou falando disso na aula sobre atividade física. Então, quando uma mulher ela descobre, ela toma conhecimento que ela está na quarta camada da personalidade e ela decide fazer o que está ao seu alcance para evoluir. Ela decide que ela quer melhorar, que ela quer batalhar aí para pelo menos chegar, né, na sétima camada da personalidade. E uma das formas que contribui para que essa mulher ela saia da quarta camada da personalidade é buscar, é pegar elementos da camada de personalidade acima, ou seja, da quinta camada da personalidade. E essa quinta camada da personalidade é a camada da força. É na quinta camada que essa mulher ela vai sair do mundo interno, do mundo emocional e ela vai para o mundo objetivo. Ela vai para o mundo concreto. E na prática, uma maneira de desenvolver essa força, sair desse mundo interno emocional é, por exemplo, ir para uma academia, fazer musculação, levantar peso, porque ali é o mundo objetivo. Ali não importa o que essa mulher sente, não importa o que essa mulher acha, ela vai levantar peso e ela vai levantar o peso que o braço dela conseguir suportar. Não tem isso de ser relativo. Ali, buscando desenvolver força, é a realidade concreta pesando sobre os braços dessa mulher. E à medida que ela vai ficando forte, que ela se vê evoluindo, isso começa a dar uma segurança emocional. Então, através da força física, essa mulher vai constatar que ela tem uma força real no mundo que proporciona a ela a capacidade de transformar a própria realidade. E ao constatar isso, a emoção dessa mulher se estabiliza, porque ela consegue perceber que ela não é só emoção, que ela tem uma força. E que o mundo não precisa estar perfeito para que ela esteja bem, para que ela venha se sentir segura. Ela consegue se ver pronta para enfrentar os desafios, as ameaças. Ela sabe que tem força para enfrentar o que vier, força física que se reflete numa força psicológica. E isso me lembra aquele versículo de Provérbios 24:10. Que diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. Na versão A Mensagem, quem desiste no momento de crise é porque é realmente fraco. Então, essas pessoas hoje em dia que menosprezam a atividade física, que não, isso aí é coisa de modinha, isso aí não precisa não tem necessidade de cuidar do corpo, cuidar da alimentação. Isso não tem a ver com você conseguir amadurecer. Isso não tem a ver com maturidade, não. Para amadurecer, você tem que ler livros, você tem que estudar. Essas pessoas estão muito equivocadas. É fundamental que entenda-se que a atividade física, ela tem um impacto psicológico muito grande. Eu, por exemplo, eu fui entender isso no ano de 2022, enquanto eu aguardava a minha cirurgia ser aprovada pelo plano de saúde.
E eu com muitas dores, bastante ansiosa, preocupada, e o médico toda a consulta me falava: faça exercícios físicos, vá com dor mesmo, faça até onde você aguentar. E por muitas vezes eu saí para fazer uma caminhada me arrastando. E eu ia colocando um pé na frente do outro e confiando que aquilo seria bom para mim. E quando eu terminava de fazer atividade física, eu comprovava como o médico estava certo. Eu terminava de fazer atividade física me sentindo muito melhor, sentindo menos dor. Parecia que eu recebia um ânimo para aguentar mais, para ter mais força para cuidar do meu marido, dos meus filhos, da minha casa. E por isso que eu te falo isso por experiência própria. A atividade física, ela fortalece sim você a nível psicológico. Mas é no nível psicológico também que surgem as desculpas, né? Surge aquela dúvida: será que eu faço ou não faço essa atividade física? Será que eu vou ou não vou hoje? E nós já vimos que se você pensar o tanto de benefícios a nível psicológico, você vai conseguir decidir: farei essa atividade física. Eu sei que vai ser difícil, depois dessa aula, de você adquirir todo esse conhecimento do pilar saúde e bem-estar, você ficar em paz, por você continuar aí sendo sedentária, não querer cuidar do templo do Espírito Santo, não querer desenvolver força, não querer desenvolver resistência cardiovascular. Você não vai ficar em paz, a minha voz vai ficar ecoando aí na sua cabeça. Você vai lembrar eu dizendo: um dia é melhor do que nada. E você vai lembrar que os benefícios cognitivos, eles vão acontecer imediatamente e vão durar por 24 horas. E aí, é no nível psicológico que se instala também a constância, que tantas de nós queremos adquirir, desenvolver. Só que a constância, ela depende da formação do hábito e do significado que você atribui a essa ação que você quer incluir na sua vida, na sua rotina. Qual é o motivo pelo qual você está fazendo isso? Por que você quer fazer atividade física? Você tem que atribuir um significado superior que vai puxar você para frente. Só que a nível psicológico, nós temos as inimigas do hábito. Anote aí, as inimigas do hábito são a preguiça e a frustração. Existe uma maneira muito fácil de você diferenciar a preguiça do cansaço. Ouve só. A irmã, ela sabe que ela tem que fazer a atividade física dela, mas ela decide não fazer hoje porque ela está muito, mas muito cansada. Ela chega até a dizer que ela está esgotada. Mas quando uma amiga liga para ela convidando para ir tomar um café no shopping, rapidinho a irmã se arruma e vai. E aí, a irmã estava cansada ou a irmã estava com preguiça? Com preguiça, né? Ela só estava querendo agradar os sentidos, querendo o prazer sensorial. Então, nós temos que parar de dar nome bonitinho, nomes mais leves para o pecado. O pecado da preguiça. É preguiça, é pecado, pronto e acabou. E nós, como mulheres bíblicas, nós temos que confrontar o nosso pecado e buscar aprender o que Deus diz sobre a preguiça e lutar
contra esse pecado, se forçar para desenvolver virtudes que nos colocam mais perto de agradar ao nosso Deus. A preguiça, ela é caracterizada pela falta de disposição para trabalhar ou em efetuar tarefas com aquela moleza, sabe? Aquela morosidade. E o que é que a Bíblia diz sobre preguiça? Em Provérbios 15, versículo 19 diz: o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do homem aplicado é uma estrada plana. Em Provérbios 21, 25 está escrito: o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Uma coisa que a gente tem que entender é que a preguiça, ela nunca vai acabar, porque ela faz parte da natureza pecaminosa. A preguiça sempre vai estar ali presente. A questão é o quanto você vai permitir que a sua história se torne a história de uma preguiçosa. Eu tenho certeza que você tem mulheres que você admira. E deixa eu te contar, essa mulher, ela também tem preguiça. Só que ela consegue vencer a preguiça. E ela não consegue vencer a preguiça porque ela é uma iluminada. Não, é porque ela desenvolveu as virtudes, que são hábitos operativos bons, que vêm de se forçar a ter comportamentos bons. Não tem disso de, nossa, como é que ela consegue? Ela pega a preguiça dela e coloca no bolso e faz o que tem que fazer. Até que de tanto se forçar, aquilo se incorpora na personalidade da mulher. Mas isso vem de uma decisão e vem de uma ação. E claro, usando estratégias certas. Estratégias que vão ajudar a vencer a preguiça. Porque a preguiça, ela não te cobra nada, exceto o seu futuro. Anote aí essa frase. A preguiça não te cobra nada, exceto o seu futuro. E a Bíblia, ela tem muitos versículos que confirmam essa verdade dessa frase. Por exemplo, Provérbios 12, 24 diz: os preguiçosos acabarão escravos. E tem muitos e muitos outros versículos falando sobre preguiça, mas eu vou parar por aqui, porque esse assunto dá pano para manga e já está no meu planejamento para a próxima turma da mentoria Bela e Livre, uma aula só sobre preguiça. Vamos agora falar sobre a segunda inimiga do hábito, a frustração. E a frustração, ela está intimamente relacionada com erro de estratégia. A frustração, ela vem de expectativas irreais, de erro de estratégia. Quantas e quantas vezes você entrou para a academia, se matriculou, aí a atendente te disse: olha, se você se matricular no plano semestral, você tem mais desconto. E aí, o que foi que você fez? Eu vou me matricular nesse, porque aí eu vou ser obrigada a ir, né? Eu já paguei logo 6 meses, é débito em conta. Isso quando não aceita a proposta da atendente de fazer o plano anual, né? E aí, o que é que acontece? No primeiro mês, tá lá, no pique. Vai um mês, tal, eu tô pagando e investe, compra tênis, compra roupa, compra acessório e tal, animada. Aí no segundo mês já começa a faltar, né? Vai um dia sim, outro não, vai um dia sim, 2 não. E aí no terceiro mês não aparece mais na academia. E por que não aparece mais na academia? O que é que acontece? A frustração chega. Se você, assim como eu, já passou por essa experiência aí com a academia, não é que a frustração chega? E por que ela chega?
Porque nós, que já tivemos essa experiência, nós estabelecemos uma expectativa irreal. E qualquer mulher pode passar por isso. Estabelecer uma expectativa irreal quando se matricula em uma academia. Responde aqui para mim. Ao se matricular numa academia, qual é a sua expectativa? Seja sincera. Fala aí. Você se matricula numa academia esperando que em um mês de malhação você já veja resultados. É ou não é? Você quer resultado rápido. Mas, quando nós vamos aos fatos, o resultado não vem porque provavelmente essa mulher, ela está malhando errado, ela não está malhando com a supervisão ali, seja do professor da academia, que não consegue ficar o tempo todo em cima dela, porque tem outros alunos. Se ela não tem um personal, né? O que vai acontecer? Ao fazer 10 repetições, só 3 que sai certo. As outras 7 pode jogar fora, não ajudar em nada. Aí, não está fazendo acompanhamento com uma nutricionista, vai se alimentando mal. E aí cai naquela, né? Não, eu tô malhando, então eu posso comer isso. Não, eu tô malhando, então eu posso abrir essa exceção. Não, eu tô malhando, isso daqui eu já queimei essas calorias lá na academia hoje. Doce ilusão, né? E aí, o que se instala é a frustração, porque o resultado da atividade física, ele vai começar a aparecer mesmo com 3 meses. E com esse monte de expectativas irreais, e ao ver que o resultado ele não vem num passe de mágicas, ele não vem rápido, o que acontece? A frustração vai fazer com que o hábito ele seja quebrado. E aí, a mulher não vai mais para a academia. E já era a constância. Foi pro beleléu. Então, é preciso analisar as nossas expectativas para que elas não sejam irreais e para que a gente não se frustre e isso atrapalhe o hábito de ser instalado. Você pode criar a expectativa de ter o corpo dos teus sonhos, mas você pode definir que vai ser daqui 5 anos, que vai ser daqui 3 anos, mas isso se esbarra naquilo que essa geração está acostumada. A gente quer o resultado para ontem. Ontem, nós queremos ver logo a coisa acontecendo. O quê? Malhar 3 anos para ter o corpo dos meus sonhos? Malhar 5 anos? Vixe, não. Aí o que a gente faz? A gente troca o resultado a longo prazo por satisfação imediata. Uma característica clara e que reforça que existe uma personalidade instalada na 4ª camada, em que as emoções, os sentimentos é que dominam. Então, para instalar o hábito da atividade física, é muito importante que você alinhe as suas expectativas. Nada de expectativas irreais. A sua expectativa real pode ser: eu vou fazer atividade física para melhorar a minha rotina, para terminar o meu dia sabendo que eu cuidei do templo do Espírito Santo, sabendo que eu fiz algo de bom e que, consequentemente, isso vai afetar positivamente a minha família. E sabe uma coisa muito importante que muitas mulheres casadas precisam lembrar? É que nós não somos de nós mesmas. Esse seu corpo aí, ele não é seu.
O seu marido depende de você. Os seus filhos dependem de você. E principalmente os seus filhos. Porque os nossos filhos, eles estão observando tudo. Eles estão percebendo tudo o que acontece. Você acha que a sua criança ela não está prestando atenção em como você lida com o seu corpo, com a sua alimentação? E aí, quando o filho, desenvolve obesidade na infância, eu não sei como foi que isso aconteceu. Como é que não sabe? Então, nós precisamos atribuir significado. Um significado nobre, um significado de valor à atividade física. E ainda falando das expectativas, vamos falar um pouquinho sobre a alimentação. Qual é a sua expectativa quando você come aquele bolo de chocolate com bastante calda? Qual é a sua expectativa quando você come aquele sanduíche bem recheado? Qual que você gosta? X-tudo, X-bacon, X-picanha? Qual é a sua expectativa em cima dessa comida? Provavelmente, essa comida, ela vai te entregar além das suas expectativas. E aí, a sua sensação, ela vai ser muito boa. E uma vez que essa sensação é muito boa, o que é que vai acontecer? O hábito vai ser reforçado. E aí, sem perceber, você entra no ciclo de formação do hábito. E no livro, o livrinho difícil, o livro O Poder do Hábito. O livro é bom, mas o autor enrola que é uma beleza, né? Exige muito do leitor a leitura do livro O Poder do Hábito. E nesse livro, fala desse ciclo que envolve gatilho, ação e recompensa. Então, em relação aqui à alimentação, qual é o gatilho? O gatilho pode ser você ver uma propaganda, você vê alguém comendo uma coisa gostosa, no seu feed aparece um monte de coisa de comida, porque você segue um monte de restaurante, um monte de lanchonete, um monte de doceria. E aí tem o gatilho. Depois do gatilho, vem a ação em si. Você vai procurar alguma coisa para comer. E aí vem a recompensa. A recompensa de sentir toda aquela sensação boa que o carboidrato e que muito açúcar gera. E pronto, hábito consolidado, mesmo que seja um mau hábito. Então, o gatilho gera expectativa que faz você fazer algo, ter a ação em si, e aí você já recebe a recompensa, daquela bomba de açúcar. E isso vai se repetindo, e o mau hábito da alimentação vai sendo instalado. E eu estou falando isso porque nós precisamos ter essa consciência para ler as nossas sensações e pensamentos que estão associados com a ação. Porque senão você não vai conseguir modificar os seus hábitos. Para modificar hábitos, você precisa pensar, você precisa analisar e você precisa avaliar. Não é um passe de mágica para mudar um mau hábito. Tem que ser intencional, tem que ser voluntariamente. As pessoas querem mudar certos hábitos, mas elas querem fazer isso sem pensar. E não tem como mudar hábito sem pensar. E eu estou te falando aqui o que é que você tem que pensar. Você tem que pensar na expectativa. Porque o hábito depende da expectativa. Se aquela ação vai entregar mais ou menos do que aquilo que está prometendo. E se você começar a prestar atenção nisso, você vai modificar vários hábitos. Olha só como é que acontece.
Se você teve o gatilho e aí você parte para a ação. Se aquela ação ela entregar menos do que você estava esperando, dificilmente você vai manter aquilo, a não ser que seja uma obrigação, um trabalho. Agora, se não for algo que é sua obrigação, trabalho, e essa ação ela entregar menos do que a expectativa que você criou, você vai largar isso para lá. Agora, se aquela ação entregar mais do que você estava esperando, aí você vai continuar fazendo. E você vai desejar por aquilo, aquilo vai se tornar um hábito instalado. E eu quero compartilhar com você como é que foi a minha experiência de conduzir meus hábitos do nível psicológico para o transcendente, que é o espiritual. Eu coloquei significado em tudo que eu fazia. Eu coloquei a seguinte expectativa em tudo que eu fazia. A expectativa era agradar a Deus, expectativa de obedecer a Deus. E isso trouxe beleza para os meus dias. Isso foi libertador. Isso trouxe leveza. Isso trouxe um sentimento de estar fazendo o certo no lugar certo. E eu passei a viver diariamente o que Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30. Eu vou ler para você aqui na versão A Mensagem. E eu vou parafrasear para nós mulheres. Vocês estão cansadas? Enfastiadas de religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-las a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam minhas companheiras e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Se você me acompanha, se você está comigo já há algum tempo, você já deve ter me ouvido dizer que hoje eu vivo uma vida leve e organizada porque eu vivo de acordo com as prioridades que Deus já estabeleceu para mim. Porque o próprio Jesus disse: eu não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado. Minha irmã, nós temos já a receita de como viver uma vida que agrada a Deus. Nós já sabemos qual é o significado que nós devemos atribuir a tudo que fazemos. Seja uma atividade física, seja uma alimentação saudável, seja o cuidado com o nosso lar, a maneira de tratar o nosso marido, os nossos filhos. Tudo que fizerem, façam de todo o coração como se fosse para o Senhor. E sem esperar nada em troca, sem colocar expectativas em cima de ninguém. Se você me acompanha já há um tempinho, você já deve ter me ouvido dizer que é maldade criar expectativa em cima de outras pessoas. Porque coitada da outra pessoa, ela não tem como ler a sua mente. Ela não tem como adivinhar o que você está pensando para suprir essa expectativa que você criou. Mas o nosso Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sonda os nossos pensamentos. E você pode criar a expectativa que você quiser em cima dele, porque Ele vai usar até essa sua expectativa para trabalhar em você, para desenvolver o seu caráter, para te conduzir à maturidade. Ele irá se revelar a você de maneira incrível à medida que você o procura, à medida que você se dedica a buscar no seu manual de vida, escrito pelo próprio Deus, para que você alinhe as suas expectativas, os seus pensamentos aos de Deus. E como diz em 2 Coríntios 10, 5,
usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo pensamento livre, toda emoção e todo impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Então, com a minha expectativa focada em obediência e maturidade, eu percebi a virada de chave que aconteceu em minha mente. Os meus dias têm muito mais significado, clareza, propósito. Eu sei por que eu faço o que eu faço. E eu sei porque a palavra de Deus ela é muito clara. Deus nos mostra o que Ele quer de cada uma de nós em vários aspectos da nossa vida diária. É muito fácil você saber se aquela ação agradou a Deus ou não. Se atingiu ou não a expectativa de viver para agradá-lo. E você cria uma expectativa realista através do conhecimento adquirido. Você olha para a realidade e vê o que ela é. E a sua expectativa, ela começa a se adequar ao que a realidade é. Mas para isso, você precisa de conhecimento. E Provérbios 1:7 diz: tudo começa com o Eterno. Ele é a chave de tudo. Todo conhecimento e entendimento vem dele. Só os ignorantes esnobam tal sabedoria. E hoje, nessa aula aqui, você adquiriu esse conhecimento sobre constância, o segredo da constância que está ligado à recompensa. Tem o gatilho, que é a deixa, e aí você faz, você tem uma ação, você faz bem feito o que você tem que fazer e você colhe, experimenta a recompensa e isso vai te ajudar a desenvolver um bom hábito. Pensando nisso daqui, da atividade física, quando eu falei aqui você fazer bem feito, na parte da ação, você tem que pensar que esse fazer bem feito na atividade física, por exemplo, moderada, você fazer bem feito é você atingir 70% da sua frequência cardíaca máxima, porque aí os neurotransmissores eles serão liberados e você vai ter a recompensa. E como você teve a recompensa, isso vai gerar o desejo de fazer de novo e assim você vai conseguindo estabelecer um hábito. Então, minha irmã, que esse entendimento sobre formação de hábitos possa te ajudar a prestar atenção nos seus hábitos ruins também. Porque você já sabe que os seus hábitos ruins, eles vão entregar uma recompensa para você, muitas vezes além da sua expectativa, e isso vai te empurrar para um ciclo de maus hábitos, que vão te afastar da versão de Deus para você. E para finalizar essa aula, eu quero ler aqui para você 2 Pedro, capítulo 1, do verso 3 ao 11. Tudo o que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoalmente e intimamente aquele que nos chamou para Deus. Também recebemos promessas extraordinárias e transmitimos a vocês. Sua participação na vida de Deus
depois de terem voltado as costas para um mundo corrompido pela cobiça. Portanto, não percam tempo em edificar sobre o que receberam, preenchendo a base da fé com bom caráter, entendimento espiritual, disciplina vigilante, paciência entusiasmada, admiração reverente, amizade calorosa e amor generoso. Cada dimensão interagindo com as demais. Com essas qualidades ativas e aperfeiçoadas em sua vida, a grama não vai crescer debaixo dos seus pés, nem um dia passará sem sua recompensa, enquanto vocês amadurecem na experiência com o Senhor Jesus. Sem essas qualidades, vocês não poderão distinguir o que é certo e esquecerão que a sua antiga vida pecaminosa foi totalmente cancelada. Então, amigos, confirmem o chamado de Deus a vocês, que foi escolha dele. Não abram mão disso. Façam isso agora e terão vida sobre um terreno firme, com ruas pavimentadas e o caminho aberto até o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com esse versículo, eu encerro essa aula de hoje. Que Deus te abençoe, minha irmã.